Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre os sofrimentos que nós temos de Apocalipse até hoje. São os mesmos sofrimentos. Da época em que João está vendo e vivendo isso, até hoje, nós passamos pelas mesmas coisas. E o que mais me chamou a atenção no que nós vamos falar no decorrer dessa mensagem, e a primeira coisa que precisa ficar muito claro a todos nós: o diabo não é criativo. Quem é criativo é Deus. Se você for olhar para a sua vida, na grande maioria das vezes, nós caímos, pecamos e erramos sempre nas mesmas coisas, ou em coisas muito parecidas ou semelhantes, porque o diabo não tem o poder de criar algo novo, ou de fazer com que exista algo que não existia. Quem tem esse poder é Deus. Então, desde o início, desde o princípio, o diabo usa das mesmas coisas, das mesmas artimanhas, das mesmas formas, dos mesmos jeitos de fazer com que a gente tropece, que essa é a principal função dele. A Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas, o nosso adversário. E João agora, ele está aqui escrevendo o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, colocado lá para morrer. João, de todos os discípulos de Jesus, os quais nós temos a forma, seja através da Bíblia ou de histórias, historiadores, arqueólogos, pesquisadores, dos que morreram e têm a sua morte registrada na história, João é o único que não virou um mártir, que não foi crucificado, que não foi enterrado, que não foi decapitado ou degolado. João, ele é colocado em uma ilha e ele morre lá de velhice. E nessa ilha, na ilha de Patmos. E é importante nós começarmos a falar sobre isso, porque João, ele tem uma experiência nesse momento, nesse lugar, um lugar de quase morte para ele, ou um lugar de morte para ele. E aqui entra a primeira coisa e o primeiro ensinamento que nós temos com essa história, com esse texto que João escreve. Mesmo nos momentos de maior sofrimento da nossa vida, se nós estivermos sensíveis ao que Deus quer fazer, são os momentos onde Deus mais fala com a gente. Na grande maioria das vezes, nós temos encontros com Deus, ouvimos a Deus, temos o discernimento do que Deus está fazendo ou falando, em momentos de vulnerabilidade, em momentos de fraqueza, em momentos de tristeza, em momentos onde não sabemos o que fazer, para onde ir, ou o que será de nós. E João está vivendo exatamente isso. Em uma ilha, colocado para morrer, ele tem um encontro com o Senhor, e a partir de agora ele começa a ver e viver e sentir. E se você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver que é uma mistura de visão com sensação, com sentimento, com emoção, com espiritualidade, e tudo ali naquele lugar que João foi colocado para morrer. E geralmente, nos momentos de maior tristeza, desamparo, às vezes até parece que abandono da nossa vida, nós nos esquecemos de Deus. E João usa exatamente desse momento para fazer com que ali ele tenha um encontro com Deus. Dito isso, João vai começar a escrever e vai começar a falar. Uma das coisas que mais chama a atenção no livro de Apocalipse, principalmente no que nós vamos tratar, que são as cartas às 7 igrejas que João escreve, é que Deus sempre diz: eu conheço, eu sei. E aí ele vai falar sobre boas práticas e sobre práticas ruins. Algumas igrejas ele diz: eu sei, eu conheço o coração de vocês, que vocês se doam, que vocês se esforçam, que vocês ajudam os necessitados, que vocês abraçam o pobre. A outras ele vai dizer: eu conheço o amor que vocês tinham e que se esfriou, eu conheço as práticas de vocês. Então aqui precisa ficar algo muito claro a nós: Deus conhece, nos conhece individualmente e nos conhece coletivamente.
E isso precisa ficar muito claro para nós, porque muitas vezes parece que servimos a um Deus desconhecido, a um Deus que não se importa conosco, ou se importa pouco, ou se importa de vez em quando. Porque muitas vezes os sinais da vida ou as coisas que acontecem na nossa vida parecem com isso. Algumas situações que acontecem na minha vida que parece que Deus não se importa comigo. Algumas dificuldades que eu passo que parece que se Deus se importa pouco. Algumas situações que eu passo na vida que parece realmente abandono, fracasso, fui deixado de lado ou fui abandonado. E João está em um lugar exatamente como esse, e a coisa que ele mais ouve falando sobre essas igrejas é: eu conheço. No início do capítulo 2, ele vai falar sobre os candelabros, os 7 candelabros que representam as 7 igrejas, e ele diz que Jesus anda no meio desses candelabros, como quem diz que Jesus está andando no meio dessas igrejas, que Jesus está andando no meio desse povo. Ele conhece, ele caminha, ele tem relacionamento. Isso são coisas que precisam ficar muito claras a todos nós. Um Deus que nos conhece, um Deus que sabe exatamente quem somos, o porquê somos quem somos e por que vivemos o que vivemos, que muitas vezes são questões para nós, mas não para Deus. Agora, a questão é, se nós nos aproximarmos de Deus, será que a gente também não conhece essas coisas? Será que às vezes nós não ouvimos, ou não vemos, ou não sabemos, porque estamos vivendo em um lugar ou em um momento de muita turbulência, de muitas informações, de muitas coisas? Existe algo que a ciência estuda hoje em dia, que se chama infoxicação, que é a intoxicação por informação. E isso é algo científico e real a todos nós. Muitas vezes estamos intoxicados de tantas informações. Informações que temos através das redes sociais, através dos jornais, informações que temos em lugares que a gente nem queria saber, ou de coisas que nós nem queríamos ver, mas essas informações chegam até nós. Informações verdadeiras, informações falsas, informações reais, informações deturpadas, e muitas vezes no meio desse barulho e dessa bagunça, que vira um turbilhão de emoções e sentimentos dentro de nós, nos perdemos dentro de nós mesmos. E João está vivendo um momento de solidão, mas de repente Jesus aparece a ele, talvez no momento onde ele jamais imaginou que Jesus apareceria. João é esse discípulo amado, aquele que caminha com Jesus, aquele que está com Jesus em todos os momentos, é aquele que quando Jesus diz que alguém iria traí-lo, Pedro olha para ele e diz, pergunta para o mestre quem que é, e João encosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta para ele dizendo, mestre, quem é? Quem há de te trair? João é aquele que fica com Jesus quando todo mundo abandona Jesus. João é aquele que fica diante da cruz, e aí quando Jesus está lá, quase morto, João ainda está ali. João, algumas mulheres, e agora esse João está abandonado e jogado em uma ilha para morrer. E ele começa a ouvir algumas coisas, e ele tem algumas experiências com o Senhor. E então Jesus vai apresentando algumas coisas para ele, e vai apresentando algumas coisas muito importantes, e é sobre essas coisas que eu quero falar para você. Aqui, Jesus está falando sobre 7 igrejas, e ele pede para João escrever 7 cartas, cada uma dessas cartas vai ser direcionada para cada uma dessas igrejas. Nessas igrejas, depois você pode estudar em casa com profundidade sobre isso. Alguns anos atrás nós fizemos até uma série no Tamo Junto sobre as 7 igrejas do Apocalipse, onde cada sábado nós falamos sobre uma. E existe todo tipo de igreja aqui. Nós temos igrejas ricas, nós temos igrejas pobres, nós temos igrejas com muita informação, nós temos igrejas sem informação nenhuma, nós temos igrejas muito grandes, igrejas muito pequenas. São igrejas formadas por pessoas, igrejas reais, que lidam com problemas reais, igrejas que são pessoas. Lembre-se que a igreja, antes de ser uma instituição religiosa, ela é formada por vários indivíduos. Não existe igreja sem gente, não existe igreja sem pessoas. Existe prédio, existe CNPJ, existe instituição, mas igreja não existe. Igreja existe quando tem pessoas. Igreja existe quando ela é habitada por pessoas.
uma pessoa que se une a outra e a outra, aí nós temos a igreja, que se torna o corpo de Cristo. E durante essas cartas a essas igrejas, Jesus vai falar algumas coisas sobre algumas dessas igrejas. E é engraçado que Jesus, ele sempre fala coisas boas e coisas ruins, porque é exatamente assim na nossa vida. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos nós gostamos de ouvir coisas boas, não gostamos tanto de ouvir coisas ruins. Mas quem tem o mínimo de sabedoria sabe que o que te faz ser alguém melhor não é as coisas boas que você faz, é as coisas ruins que você pode melhorar. É isso que vai fazer de você uma pessoa melhor. Uma vez eu li um livro que eu nunca me esqueço. O nome do livro é Feedback, a arte do feedback. E nesse livro o escritor fala exatamente sobre isso, que um bom feedback ou um bom retorno sobre alguma informação, ele precisa ser acompanhado de uma coisa boa e de uma coisa ruim. Então você chega na pessoa e você fala assim para a pessoa: cara, poxa, muito legal isso aqui que você fez, ficou muito bacana, ficou muito bonito, mas eu acho que se a gente fizer isso fica melhor, ou eu acho que se a gente melhorar isso, é muito diferente do que você chegar e falar: ficou ruim, melhora. Tem gente que faz isso, mas você recebe de uma forma muito diferente com quem elogia. E eu não estou falando aqui sobre inventar uma história que não existe ou elogiar algo que não é real, mas existe um elogio de algo que é real e depois uma correção de algo que também é real. E Jesus faz isso em todas essas igrejas. Mas, como nós temos muitas coisas boas, eu quero me apegar com você às coisas ruins, porque são as coisas ruins que vão fazer com que a gente fique pessoas melhores. Amém? Então você já é muito bom, mas dá para melhorar. Eu já sou muito bom, mas posso melhorar. E aí no capítulo 2, no versículo 4, Jesus vai começar falando para João, escrevendo ali, dizendo: contra vocês, porém, tenho isso: vocês abandonaram o primeiro amor. E quem nunca ouviu esse texto, não é? Quem nunca ouviu essa fala de Jesus? E aí, eu vou continuar aqui para você, não precisa abrir na sua Bíblia se você quiser, mas ele diz assim, ó: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, Jesus começa dizendo exatamente sobre isso. Vocês abandonaram o primeiro amor. E aí ele chama essa igreja para um arrependimento. Mas qual que é a questão de abandonar o primeiro amor? E muito se ouve falar sobre isso na igreja, não é? Nossa, que saudade do meu primeiro amor, da época do meu primeiro amor, como eu queria voltar naquela época. E aí as pessoas vão a retiros para encontrar o primeiro amor, fazem conferências para encontrar o primeiro amor. A questão aqui é que Jesus está dizendo: não é que vocês perderam o primeiro amor, é que vocês abandonaram o primeiro amor. Entenda que amor por Deus a gente não perde. Amor por Deus a gente abandona. Perder é não saber onde eu deixei, e abandonar é saber exatamente aonde eu larguei. É óbvio que no meio da caminhada e da trajetória existe o esfriamento, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas aqui Jesus está falando sobre abandonar, ele está falando sobre abandono. Perder é aquela coisa, você já perdeu alguma coisa provavelmente, né? E quando você perde alguma coisa, qual é a primeira coisa que alguém fala para você? Mas qual que foi o último lugar que você deixou? Aí dá vontade de falar assim: se eu lembrasse eu ia lá e eu buscava, eu pegava, porque é justamente essa questão, eu perdi porque eu não lembro o último lugar que eu deixei. Porque se eu lembrasse eu tinha lá e tinha pego, porque foi aonde eu deixei. Porque perder é isso aí, perder, cara, eu estou perdido, eu não sei. Não sei se eu vou para frente, eu não sei se eu vou para trás, eu não sei se eu vou para o lado. Quando você perde, existe um mistério no mundo que se chama controle e coberta. É uma matemática que sempre dá errado. Você sabe que está por ali o controle, mas em algum lugar, né? E o problema é quando você chacoalha a coberta assim, o controle sai voando assim, né? Isso quando não é o celular, né? Que sai voando assim, aí parece que o mundo fica em câmera lenta. Isso é perder. Eu não sei onde é que está. Tipo assim, eu sei que está por aqui, está em algum lugar, mas eu não sei, eu perdi. Mas Jesus está falando sobre abandonar. E a questão do abandono
é exatamente gente que larga, é gente que deixa, é gente que abandona. Porque no meio do caminho tem gente que se perde em doutrinas, se perde em religiões, se perde em machucados, em mágoas. Ao invés de fazer com que Cristo seja o alvo dela, ela coloca o alvo dela numa pessoa, e de repente essa pessoa também se perde, aí ela se perde junto com essa pessoa. É por isso que na fé cristã, pessoas não devem ser o nosso alvo, pastores não podem ser o nosso alvo, líderes não podem ser o nosso alvo precisa ser Cristo. Porque se tudo der errado, é Cristo, não é? Existe um pastor, amigo meu, que ele disse que ele queria escrever nas costas dele assim: não me segue que eu estou perdido, para não ter ninguém atrás dele. Agora, é óbvio que nós fazemos de pessoas as nossas referências, mas o problema é quando a pessoa deixa de ser uma referência e vira um alvo. E se ela se perder, eu me perco, ou se ela me abandonar, eu fico sozinho. Mas e abandonar? Abandonar é deixar. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você: quantas coisas talvez na vida nós já deixamos? Algo que a gente falou que ia fazer e abandona. Algo que a gente se comprometeu e abandona. Compromissos que nós fizemos e abandonamos. E Jesus está falando exatamente sobre abandonar. Abandonar é a pessoa que deixa e segue sem. Abandonar é a pessoa que deixa para trás e continua sem aquilo ali. E ele está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. E o primeiro amor, gente, é aquela devoção, é aquela entrega, é aquela fome, é aquela sede pelas coisas do Senhor, é a vontade de servir, é a vontade de fazer, é o desejo de ver as coisas acontecendo. E Jesus está dizendo: vocês abandonaram. O brilho nos olhos, o calor no coração, a emoção, abandonaram. E aqui nós podemos falar sobre o amor por Cristo, mas podemos falar também sobre o amor pelas pessoas. Amigos, pais, mães, irmãos, companheiros de vida e jornada, que muitas vezes abandonamos e largamos. É óbvio que existe algo chamado temporada de vida. Tem gente que está numa temporada diferente da nossa e não tem como nós caminharmos juntos como era antes. É como o cara que começa a namorar e agora ele tem que deixar um pouco os amigos e ficar com a namorada. Mas isso não precisa se tornar um abandono. Mas agora ele tem alguém importante que no futuro será a esposa dele ou será o marido dela e está tudo bem. Agora a questão é abandonar. E Jesus está falando para essa igreja: arrependam-se. Voltem para onde vocês caíram e se arrependam, porque eu vou vir, e quando eu vier, eu vou remover o candelabro do lugar. Ou seja, eu vou tirar vocês. E Jesus, em todas essas cartas, é por isso que tem gente que tem medo do Apocalipse, é porque todas as cartas Jesus termina dizendo: gente, eu vou voltar. Vocês não fiquem brincando de ser igreja, vocês não fiquem brincando com a palavra, vocês não fiquem brincando com o dom que eu dei para vocês. Aqui dentre essas igrejas, tinha igreja que curava, cara, tinha igreja que transformava, tinha igreja que ressuscitava morto. E no fim eles falavam assim: sabe quem é que fez isso aqui? Foi esse Deus aqui. Aí eles levantavam uma escultura. Mas eles sabiam que era o Deus de Israel, o Deus que tinha libertado eles, o Deus... Mas se perderam no meio do caminho. E Jesus está dizendo: arrependam-se e voltem para onde vocês caíram. Aqui está um ponto muito importante sobre abandonar. Quando a gente abandona, só tem uma forma da gente se arrepender: é ir lá e buscar o que a gente largou, é ir lá e buscar o que a gente deixou, é ir lá e buscar o que a gente abandonou. Agora, a questão é, para isso precisa haver arrependimento. Arrepender-se é sujeitar-se, arrepender-se é reconhecer, arrepender é se humilhar. E Jesus está chamando exatamente para isso: arrependam-se e voltem ao primeiro amor de vocês, ao primeiro amor pelas pessoas, ao primeiro amor pela cruz, ao primeiro amor por Jesus. E aí, o texto vai continuar, lá no versículo 14, ele diz assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas.
Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados, ídolos, e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Pode deixar esse texto aí na tela que a gente vai falar sobre cada um desses pontos. A primeira coisa, de novo, Jesus começa dizendo: no entanto, tenho contra vocês isso. E aí olha só, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Qual que é a questão aqui? Jesus está dizendo assim: gente, vocês são crente, vocês são gospel, vocês são de Jesus, eu sei que vocês são meu. Só que tem gente aí no meio que está deturpando tudo. Tem gente aí no meio que está acabando com tudo. E aí ele continua: de igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E meu amigo, nós estamos vivendo exatamente isso. Sem Balaão, sem Balaque, sem os nicolaítas, mas é isso aqui. É o crente que é Jesus e o horóscopo. É Jesus e o filtro dos sonhos. É Jesus e o que o livro das revelações tem para dizer sobre ele. É Jesus e as superstições dele. É Jesus e as coisas. É Jesus e o misterioso. É Jesus e a lua. É Jesus e o Mercúrio retrógrado. É Jesus e mais alguma coisa. Consegue entender? Não tem Balaque, não tem alimento sacrificado, não tem Balaão, não tem os nicolaítas, mas tem Jesus e mais alguma coisa. Tem Jesus e a dica do coaching, tem Jesus e a programação neurolinguística que vai transformar a minha vida. Talvez te ajude, é ciência, mas e Jesus? Você consegue entender que o tempo mudou, as ferramentas mudaram, mas as práticas permanecem as mesmas? Sempre foi Jesus e mais alguma coisa. E Jesus está dizendo: contra vocês, gente, eu tenho isso. Entenda uma coisa: Jesus não é carente, Jesus não precisa de a gente, Jesus não é necessitado, só que Jesus sabe qual é o melhor para nós. E aí é como se Jesus estivesse dizendo: gente, pelo amor de Deus, por que tem que ser eu e mais alguma coisa? É a namorada que fica brava com o namorado porque ela sai para jantar e aí tem que levar o amigo junto. É eu e mais alguém. É o cara que vai comprar alguma coisa e tem que comprar 3 coisas. É aquilo ali e mais alguma coisa. E nós estamos vivendo assim. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e o que o fulano tem para falar para mim. É Jesus e o que o meu horóscopo diz sobre hoje. É Jesus e o meu sentimento. É Jesus e as minhas sensações. É a mesma coisa que Jesus está quebrando pau aqui com eles. Jesus está dizendo: gente, eu preciso ser suficiente para vocês. Gente, o meu evangelho precisa ser tudo que vocês têm. Esqueçam as outras coisas, esqueçam. Jesus não está nos trazendo para um emburrecimento. Jesus está nos trazendo para um lugar de dependência. Vocês querem depender de alguma coisa? Dependam de mim. Vocês querem se apegar em alguma coisa? Se apeguem a mim. Vocês querem confiar em alguma coisa? Confiem em mim. Consegue entender isso? Você vai ler lá o teu horóscopo, é a mesma coisa para todo mundo, mas como você está lendo o teu, parece que é para você. E aí a Bíblia tem mais de 400 promessas para nós. E não parece para mim porque Jesus não fala meu nome. E não parece que é para mim porque Jesus não diz: eis que eu te digo que vai acontecer. Consegue entender? Mas aí quando eu abro lá o diarinho, ninguém mais abre o diarinho, né? Mas esses dias eu fui conversar com uma pessoa, aí ela estava mexendo no celular assim, aí ela estava do meu lado, aí eu olhei para a tela dela, tinha um aplicativo estranho. Eu falei: cara, que aplicativo que é esse? Aí ele abriu assim: são mensagens motivacionais, todos os dias 8 horas da manhã, notifica com uma mensagem motivacional para mim. Eu falei: poxa, que legal, né, cara? Mas o aplicativo da Bíblia está habilitado também para o versículo do dia aparecer todo dia 8 horas? Tem isso? Eu falei: tem. Pode, habilita aí para você ver que legal. Todo dia, a hora que você quiser, chega um versículo para você, da Bíblia, de Deus, para você. Mas a frase motivacional estava habilitada. Não tem problema nenhum a frase motivacional, eu também gosto, mas Jesus tem que vir em primeiro lugar. Entendeu? Jesus tem que estar em primeiro lugar. Não é carência dele, é necessidade nossa. Não é carência de um Deus que precisa de nós, é carência de filhos que dependem do Pai. O que o Pai pensa sobre mim, o que o Pai diz sobre mim.
E aí Jesus está dizendo exatamente isso: gente, contra vocês eu tenho isso, vocês estão se apegando a mim, e a mais 1 milhão de coisas, vocês estão dependendo de mim, e a mais um monte de deuses, vocês estão comendo alimentos sacrificados, vocês estão fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu ensinei para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: gente, pelo amor de Deus, dependam de mim. Vocês chegaram até aí através de quem? De mim, não foi? Então permaneçam assim. Amém? Aí nós vamos para a próxima. Olha, cara, Jesus estava muito cabreiro, porque de novo ele começa dizendo: no entanto, contra vocês eu tenho isso. No versículo 20: vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. De novo é Jesus dizendo: contra vocês, porém, eu tenho isso. E aqui entra algo muito importante. Hoje em dia não existe mais uma Jezabel. Tipo assim, ninguém vai dar o nome da filha de Jezabel. Talvez, eu não sei, pode existir. Mas eu não conheço nenhuma Jezabel. Mas existe um espírito de Jezabel. E talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou já tenha visto isso, ou já tenha notado isso. É um espírito de sedução, um espírito de possessão, um espírito de domínio. E geralmente esses espíritos agem nas mulheres. E por isso que principalmente as mulheres precisam ficar muito atentas a isso. E aí Jesus está dizendo: contra vocês eu tenho isso. Vocês estão tolerando os ensinos de Jezabel. Talvez hoje em dia, em nós, no 2025, na nossa realidade, não exista a Jezabel ali sentada no trono. E se você for estudar sobre Jezabel, ler a história e ver, Jezabel era uma mulher muito bonita, que se vestia muito bem. Ela induzia os homens a fazer o que ela queria, através da beleza dela, do poder dela. E isso é algo que as mulheres de fato carregam. As mulheres têm esse poder de sedução, esse poder de persuasão, esse poder de fazer com que principalmente os homens façam aquilo que elas querem. E está tudo bem, não tem problema nenhum nisso. É maravilhoso a tua mulher chegar para você e falar: amor, eu queria tanto, mas é que eu queria muito. E não tem problema nenhum. A questão é quando isso se torna um domínio. E uma vez que nos domina, a gente tolera. E Jesus está dizendo isso para essa igreja, não por conta de Jezabel, por conta das práticas que a igreja fazia através dos ensinamentos dela. E aí Jesus está dizendo: vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinamentos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. E qual que é a questão aqui então, se não é a Jezabel? Para nós, é a tolerância. Nós vivemos em uma sociedade onde nós toleramos o que nós deveríamos combater. Existe algo que nos prejudica, nos atrapalha e nos atrasa. Se chama tolerância. Existem coisas na vida, meu amigo, que nós precisamos ser intolerantes. Quando se diz a respeito do pecado, da perversidade, da maldade, do desvio de caráter, o que Deus quer de nós é intolerância. Eu não tolero desvio de caráter, não tolero pecado, não tolero falha, não tolero erro, por mais que eu cometa, eu não tolero, porque tudo que você tolera, você aprende a lidar. Então, tem gente, por exemplo, que você tem que tolerar. Gente chata no trabalho? Todo mundo tem. Gente chata na família? Todo mundo tem. Você vai fazer o quê? Combater essas pessoas? Vem, demônio, vem que hoje você vai morrer. Não vai, você não vai fazer isso com a pessoa. Você vai tolerar ela. Tudo bem, querido. Vamos conversar, como é que você está? Quer um café? Vontade de botar um veneno? Toma um café. Você vai tolerar. Tudo bem, como é que você está, fulano? Que alegria te ver aqui. Queria que você não estivesse, mas que bom que você está. Isso é tolerar. Tolerância. É ter paciência com o mais novo, é ter paciência com o mais imaturo. Consegue entender? Poxa, todo mundo aqui tem alguém que tem que tolerar. Talvez o irmão mais velho tem que tolerar o irmão mais novo. Tá bom, meu Deus, já passei por isso, sei como é que é, não sei o que. Tolerância. Agora, tem coisas na vida que não podem ser toleradas, tem que ser combatidas. Principalmente coisas que nos atrapalham na nossa vida espiritual com o Senhor. E geralmente são as coisas que nós estamos tolerando. Gente, nós estamos tolerando o pecado. E eu não estou falando aqui para você, toda vez que pecar, começar a se escorraçar e se culpar e não sei o quê. Mas é combater isso. É toda vez que fizer
pensar, meu Deus, eu preciso me arrepender, meu Deus, por que eu fiz, meu Deus, por que eu cometi isso de novo? Essa que é a questão da intolerância, porque se você se torna tolerante a isso, você começa a aceitar. Não, eu fiz porque todos somos pecadores. Somos, mas não deveríamos pecar. Somos, mas não deveríamos errar. Somos, mas eu sou inconformado com isso, eu preciso melhorar. Consegue entender? Senão nós viramos aqueles crentes assim, não, eu sou assim mesmo. Mas cara, você é muito grosso, mas cara, você é muito rude. Não, mas eu sou assim mesmo. Mas e o evangelho que muda? Mas e o evangelho que transforma? Não, Jesus tirou tudo de mim, só não tirou nada, só não tirou isso. Então é obra inacabada. Volta para a obra, volta para o canteiro de obras, volta. Todos nós somos obras inacabadas do Senhor. Estamos em um processo de aperfeiçoação, de aperfeiçoamento, estamos em um processo de acabamento. No dia que tiver tudo pronto, meu amigo, ou Jesus volta para nós, ou nós iremos para Ele. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, tem coisa para mudar, tem coisa para melhorar. E Jesus está dizendo, contra vocês eu tenho isso, vocês estão tolerando. Para comigo 10 segundos agora e pensa, o que na minha vida eu preciso parar de tolerar? Pensa comigo isso. O que na minha vida eu preciso me tornar intolerante? É como se toda vez que eu fizesse, entrasse uma revolta dentro de mim. E não adianta ser a revolta que te traz culpa, tem que ser a revolta que te traz mudança. Porque a revolta que nos traz culpa nos afunda mais ainda. Agora a revolta que nos traz mudança nos faz avançar. Todas as vezes que revoltado eu faço alguma coisa, eu ando para frente. Agora todas as vezes que revoltado eu paro e penso, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu dou 2 passos para trás. Então Jesus está dizendo, vocês estão tolerando o espírito de Jezabel. O que nós estamos tolerando? O que você tem tolerado na sua vida? O que eu tenho tolerado na minha vida? Que eu preciso começar a combater e parar de tolerar. Parar de fingir que está tudo bem, parar de fingir que é assim mesmo, parar de fingir que é que eu sou pecador. Eu sou, mas eu estou em um processo de santificação. Ser pecador é pecar e ser santo é estar separado. Então nesse processo de separação eu ainda estou pecando, mas o pecador é aquele que está sempre se lavando, está sempre se limpando. Jesus me perdoa disso, me perdoa daquilo, me tira disso, me tira daquilo. Eu preciso ser intolerante com essas coisas. E aí o texto diz, com os seus ensinos ela induz os meus servos a imoralidade sexual, a comer alimentos sacrificados e a mais 1 milhão de outras coisas. Quantas coisas estão nos induzindo hoje em dia? Quantas coisas nos induz a sentimentos que não queríamos ter e somos induzidos a isso? Quantas coisas nos induz a decisões que não queríamos tomar, mas somos induzidos a tomar? Quantas coisas, parece que é como se nós estivéssemos em uma cabine de pressão, em uma câmara de pressão, e parece que nós somos pressionados para isso. Vamos sem querer ir, fazemos sem querer fazer, e não é que eu não tenha controle sobre a minha vida, mas parece que o que está fora é muito mais forte do que está dentro, e quando eu vi, eu já fiz, e quando eu vi, eu já fui, porque parece que o mundo vai me induzindo a isso. Induz, porque somos tolerantes. Eu vejo, porque eu pesquiso. Eu falo, porque eu entro na conversa. Eu ouço, porque eu paro para escutar. Eu induzo, e eu cavo o buraco para eu mesmo cair. E é isso que Jesus está falando. Vocês estão sendo induzidos, porque vocês estão tolerando. Vocês estão sendo induzidos a isso, porque vocês estão tolerando isso. Não participe das conversas que você não vai ouvir. Não pesquise que você não vai ver. Não vá que você não vai saber. Mas a gente tolera. E a gente diz, não, eu vou lá. Não, eu vou ver. Dessa vez não vai me fazer mal. Dessa vez não vai me trazer aquela memória. Dessa vez vai estar tudo bem. E Jesus está dizendo, vocês estão sendo induzidos, porque vocês estão tolerando. E quantas coisas é assim na minha e na sua vida. E aí nós vamos para o próximo ponto, capítulo 3. Lembrem-se, capítulo 3, verso 3. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se vocês não estiverem atentos, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei
contra você. Olha que importante esse texto, e isso que Jesus está dizendo, e João escrevendo. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Essa primeira parte é muito importante, e algo que, se nós formos olhar para todas as outras igrejas, inclusive para nós, hoje, a principal causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos abandonos, das coisas que Jesus tem contra nós, não é porque nós não sabemos, não é porque nós não lemos, não é porque ninguém nos avisou, é porque nós não nos atentamos e não nos lembramos. Por isso que Jesus começa dizendo: lembre-se. A maioria das coisas, dos pecados, dos erros e das falhas que eu cometo, não vou falar sobre você, eu vou falar sobre mim, é porque eu me esqueço. Eu me esqueço da promessa, eu me esqueço do propósito, eu me esqueço do caminho, eu me esqueço do porquê eu estou aqui, eu me esqueço do que me fez chegar até aqui, eu me esqueço. Porque se eu me lembrasse na hora de fazer, eu não faria. Porque se eu me lembrasse na hora de ir, eu não iria. Porque se eu me lembrasse na hora de falar, eu não falaria. Porque não condiz, mas eu me esqueço. E Jesus começa dizendo: lembrem-se. Gente, se lembra. Se lembra de tudo que fez você chegar até aqui. Se lembra de tudo que trouxe vocês até aqui. Se lembra de tudo que vocês já viveram. Se lembra de tudo que vocês já participaram. Se lembra de tudo que vocês já viram e ouviram de mim. É o que Jesus está falando. Gente, se lembrem disso. Isso vai fazer com que vocês evitem muitos erros. E aí Jesus diz: lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Quantas coisas nós recebemos e nós ouvimos? Um ano tem mais ou menos 52 semanas. Em 52 semanas, contando que você vem ao culto no sábado e no domingo, você participou de mais de 100 cultos. Se você participou de mais de 100 cultos, você ouviu mais de 100 pregações. Cada pregação tem mais ou menos 40 minutos. Você tem milhares de minutos de palavras que você ouviu e aprendeu, de coisas que, se na hora nós lembrássemos do que ouvimos, não faríamos. O problema é que a gente se esquece. É por isso que a mensagem não tem poder no sábado à noite ou no domingo à noite. Ela tem poder na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta. Porque agora eu estou te lembrando. E aí você está: meu Deus, é verdade, cara, olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo, é isso aí, essa é a minha vida. Mas aqui agora está tudo bem. Você não vai tomar nenhuma decisão agora. Você não vai pecar. Aqui é muito difícil você conseguir pecar aqui agora, só se for na tua cabeça. Mas e no dia a dia? Quando está tudo ali, na nossa mão, o pecado, o erro, a falha, a cobiça, a ganância, a gente se esquece. E Jesus está dizendo: lembrem-se de tudo que vocês receberam e de tudo o que vocês ouviram. Você sabe que o diabo, uma das coisas que ele mais tenta fazer contra nós é roubar do nosso coração a semente que o Senhor planta, a semente que o Senhor lança, que são palavras, que são direcionamentos, que são direções. Então, meu amigo, lembre-se. Lembre-se de tudo que você ouviu, lembre-se de tudo que você ouviu, lembre-se de tudo que você recebeu do Senhor. E aí o texto continua dizendo: persevere, preserve essas coisas e arrependam-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. De novo, Jesus está terminando dizendo: gente, eu vou voltar. E aqui Jesus repete, nos evangelhos ele fala que ele vai vir como um ladrão, que ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém está esperando. Mas ele vai vir. E aí ele está dizendo: preserve essas coisas. Quais coisas? As coisas que você ouviu e as coisas que você viu, as coisas que você recebeu, as coisas que você viveu. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura. Mas a Bíblia diz que a igreja vai chegar a um nível de perseguição, que a única forma de nós nos lembrarmos, ou de nós vivermos o que estamos vivendo exatamente agora, vai ser tendo a palavra de Deus no coração. Vai chegar um momento onde não haverá mais culto, onde não haverá mais Bíblia, e muitos países já estão vivendo essa realidade. E aonde que eles se apegam? No que eles viveram, no que eles viram, no que eles ouviram, no que eles receberam antes.
Se você está no mundo, na Terra, no planeta Terra, você está vendo tudo o que está acontecendo na Nigéria. Há não muito tempo atrás, a Nigéria era um dos países mais evangelizados, onde mais existiam missionários, onde mais existiam reuniões, encontros, igrejas, cultos. E hoje em dia estão matando os cristãos. Eu não estou profetizando ou dizendo que um dia isso vai chegar no Brasil, mas a gente precisa estar preparado. Preparado como? Se lembrando do que nós ouvimos e do que nós recebemos. A gente não está conseguindo fazer isso vindo para a igreja toda semana. Imagina quando não puder vir mais. E é uma preparação. A Bíblia diz que tudo que nós estamos passando é uma preparação, que no fim dos tempos o amor vai se esfriar, a perseguição vai aumentar, guerras e rumores de guerras. Agora cabe a nós nos prepararmos. E de novo Jesus está terminando dizendo: gente, eu vou voltar, e eu vou vir como um ladrão que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Vocês estão aí festando, se alegrando, achando que a vida é uma fantasia, que a vida é a Disney e que o diabo não existe. Eu vou voltar, e as coisas vão acontecer como estão escritas. Eu sei que é meio difícil, também é difícil para mim pregar sobre o Apocalipse, porque todas as vezes que eu falo para você que Jesus vai voltar, eu lembro que Ele vai voltar, e eu lembro do que eu preciso melhorar para Ele voltar, e você também. Por isso Ele está dizendo: preserve essas coisas, guarde essas coisas, proteja essas coisas. Para a gente caminhar para o final, no versículo 15 do capítulo 3 ele diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras pesadas de Jesus, mais reais. Primeiro ele começa dizendo assim: eu conheço as obras de vocês, obras boas e obras ruins, feitos bons e feitos ruins, coisas positivas e coisas negativas. Ele está dizendo: eu conheço vocês, eu conheço o amor de vocês, eu conheço a intenção de vocês, eu conheço o coração de vocês, eu conheço vocês, eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. Antes fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E qual que é a questão da mornidão? É que o morno, geralmente, não é o frio esquentando, é o quente esfriando. O problema do morno não é o morno que está frio e está esquentando. Ele se converteu agora, ele está começando, ele está lendo, ele está estudando, ele está vindo aos cultos, ele está esquentando, ele está chegando, ele está começando a caminhada com Cristo. O problema não é esse cara. O problema é o cara que já viveu tudo e está voltando para trás. O problema do morno não é o frio que está ficando quente, é o quente que está esfriando. É o amor que está se perdendo, é o amor que está acabando, é o amor que está abandonando. O problema do morno que Jesus está dizendo aqui não é a galera que se converteu agora e está conhecendo o Evangelho, é a galera que já conhece o Evangelho e está abandonando as práticas que fizeram eles chegarem até ali. É o que a gente mais vê na igreja. É o que nós vemos lá atrás, há milhares e milhares de anos atrás, Moisés no Egito com o povo, lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés sobe o monte para orar, e aí ele recebe lá a revelação dos 10 mandamentos, e ele desce. Quando ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro, que eles mesmos construíram, e pediram para Arão: quanto a esse Moisés que nos trouxe até aqui, a gente não sabe o que aconteceu, agora pega esses ouros aí, constrói um bezerro para a gente, que esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Se esqueceram quem foi o Deus que tirou eles do Egito, se esqueceram quem foi o Deus que trouxe eles até ali, se esqueceram de tudo. É o quente esfriando, é o quente deixando de ser quente, é o crente abandonando a sua fé. É para esses que Jesus está dizendo: eu conheço as obras de vocês, que vocês não são frio nem quente, pelo contrário, vocês são mornos. Sabe qual que é a questão de quem é morno? É que quem é morno está em cima do muro, um pouco para lá e um pouco para cá. Num dia ele é crente, no outro ele deixa de ser. Num dia ele confia, no outro ele deixa de confiar. Num dia ele acredita, no outro ele deixa de acreditar. É o que todo mundo fala por aí, aquele famoso crente Raimundo: um pé na igreja e um pé no mundo, né? Num dia ele é muito crente, no outro ele não é tão crente assim. Num dia ele faz um tipo de coisa, no outro ele faz outro tipo. É o morno. O problema é que o morno, Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca.
Antes vocês fossem frios ou quentes, o problema é que vocês são mornos. Porque o frio é aquele cara que se perdeu, ou está perdido, não sabe do que está vivendo, não sabe o que está fazendo, ele está frio. O problema do morno, eu falei, eu acho isso aqui alguns sábados atrás. O problema do morno é que o morno nem peca com vontade, porque Deus está vendo, e também não vive para Deus com vontade, porque o mundo está me chamando. Então é o cara que nem vai para o mundo, se joga no mundo, na farra, na loucura, usa droga, porque um dia Jesus vai voltar, e eu não posso estar lá no mundo, então eu vou ficar aqui. Mas também talvez Jesus vai demorar para voltar, então eu vou ficar aqui, mas não vou ficar aqui, eu vou ficar por aqui. Esse é o morno. É o cara que está aqui, mas não está aqui. É o cara que vive, mas não vive. É o cara que faz, mas não faz. É o cara que pode, mas não pode. Esse tipo de gente dá ânsia em Jesus, porque é o tipo de gente que Jesus não pode contar, porque é o tipo de gente que nunca sabe se vai deixar na mão ou não vai. Sabe aquela pessoa que você pede para ela fazer alguma coisa, mas você vai lá e faz também, para garantir que ela vai fazer. Lidar com o morno é assim, é sempre a dúvida: o cara fez, o cara foi, deu certo, conseguiu. O quente não, o quente você sabe que ele vai lá, ele vai fazer, ele vai dar um jeito, se der tudo errado ele te liga. O frio é aquele que você nem conta, eu nem vou pedir porque ele não vai fazer mesmo, eu nem vou pedir porque ele não vai, eu nem vou pedir porque ele nunca pode, e aí é o frio você não conta com ele, o frio você não pede, o frio você não liga, o frio é o frio. O problema é o morno, que ocupa espaço e não faz nada. O problema é o morno que está com Jesus, mas Jesus não pode contar com ele. O problema é o morno que já fez muito e deixou de fazer. O problema é o morno que já foi quente e está esfriando. E Jesus está nos chamando para um arrependimento. E Jesus está nos chamando: voltem para o lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Voltem para o primeiro amor que vocês abandonaram, que é o que ele diz lá no início. E para encerrar com você, agora eu vou encerrar, se o louvor já quiser subir. Capítulo 3, versículo 20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Lendo esses textos, essas cartas, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou, a gente chega em um único lugar: Jesus sempre quis comunhão. O abandono do amor nunca foi Jesus querendo que a gente amasse Ele, sempre foi Jesus querendo nos ter com Ele. Conhecer as boas obras não é um Deus supervisor, é um Deus que gosta que a gente participe. Abandonar as práticas não é um Deus exclusivista, é um Deus que sabe que vida de verdade só tem nele. Tolerar não é um Deus que quer que nós sejamos intolerantes, é um Deus que sabe que tudo que a gente tolerar vai nos dominar. No fim das contas, é só um Deus que nos conhece e sabe exatamente o que nós precisamos. E sabe qual que é o maior problema? É que durante muitas vezes, quando a gente lê textos como esse, a gente diz: é com o outro, não é comigo. O outro, cara, aquele cara fazia um monte e não está fazendo mais nada, e eu? Aquele cara lá, ele está tolerando e ele vai cair, e eu? No fim das contas, o que Jesus está chamando é para uma comunhão. No fim das contas, Jesus está dizendo assim: gente, tudo isso que eu estou fazendo e falando para vocês é porque vai chegar um dia que vai ter uma mesa posta, um lugar na mesa que eu quero que vocês ocupem. Um dia vai chegar uma hora que aquele que vem virá. Muitos pensaram que ele se atrasou, muitos pensaram que ele nem viria, muitos desacreditaram. Ele vai preparar uma mesa, nessa mesa vai ter muitos lugares, e só vai se assentar nesses lugares quem tiver uma parte com ele. E ter uma parte é um convite à mesa. E é para isso que Jesus corrige, doutrina e disciplina, igualzinho o nosso Pai. Para que lá no Natal, talvez quando tem a ceia de Natal, a gente esteja vivo, para sentar na mesa e comer. Por isso que o Pai fala: não vai, não faz,
Não sai agora, está tarde. No fim das contas, é preservação. No fim das contas é cuidado, no fim das contas é zelo. E aí Jesus diz por último, versículo 21, ao vencedor eu darei o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. E aqui eu te faço uma pergunta: quem é o vencedor? Se nós formos olhar para a Bíblia, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Será que ele venceu? Paulo foi decapitado. Será que ele venceu? Jesus foi crucificado, escorraçado, bateram nele, cuspiram nele. A última gota que sai dele não é nem sangue, é água, porque ele já tinha derramado todo o sangue. Será que ele venceu? Apocalipse nos ensina que quem vence não é quem conquista, quem vence é quem chega. O fim da corrida com Jesus não é um pódio. O fim da corrida com Jesus é uma linha de chegada. Não importa se somos o primeiro, o mais perfeito, se somos o segundo, o que quase ganhou, ou se somos um dos últimos, como a parábola daquele trabalhador que saiu para chamar trabalhadores para sua obra e prometeu a cada um deles um denário e chamou gente de manhã, chamou gente de tarde, chamou gente à noite e no final pagou o mesmo para todo mundo. E no fim das contas o Senhor diz: o que eu combinei com vocês? Não foi um denário? Então por que vocês estão preocupados com quem chegou por último? Os últimos serão os primeiros. Porque no fim das contas é só chegar. Talvez a gente chegue todo atrapalhado, todo ralado, todo batido, todo escorraçado, todo quebrado, porque isso diz respeito à vida que cada um decide viver na terra. A questão é chegar. Só que só tem um jeito de chegar, que é caminhando por um caminho, que você sabe qual é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que deseja ir ao Pai só tem um caminho, por mim. Eu conheço o Pai, e quem conhece o Filho conhece o Pai, porque o Filho apresenta ao Pai quem o conhece. Eu falei tudo isso aqui para você entender que de Gênesis a Apocalipse, o que Jesus tem para nós é um convite. Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter tribulação, vai ter dificuldade, vai ter momentos de quase morte, mas o negócio é chegar. E a gente está chegando no final do ano, e agora esse momento é um momento onde nós começamos a ver tudo que vivemos, tudo que fizemos, tudo que conquistamos ou deixamos de conquistar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo: o negócio é chegar. Tem gente morrendo porque não está fazendo nada. Ontem ainda eu estava conversando com o Thiago, eu estava falando sobre isso com ele, estava falando: cara, que loucura, mano, olha o tanto de gente que morreu em Itajaí, na nossa região, nas últimas semanas. Acidente de moto, atropelado, tiro, facada, uma loucura. Cara, o negócio é a gente chegar. Se a gente chegar, tá bom. Se dia 31 de dezembro o meu relógio virar e eu ver que eu cheguei, eu estou feliz, porque a cada ano é aquela coisa das coisas se renovando, sabe? É o que a Bíblia diz, que a cada dia basta o seu próprio mal. Esse foi o mal de hoje, vai ter o de amanhã, o de depois de amanhã, mas é ter a certeza que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E vencer não é conquistar tudo, vencer é só chegar, gente. E se der para conquistar no meio do caminho, nós vamos conquistando, vamos comprando, vamos parcelando, vamos chamando gente, vamos abraçando, vamos trazendo, vamos vivendo. Mas se a gente só chegar, já está muito bom. Isso aqui não é um discurso de miséria ou de mesquinhez. É aquela coisa: tudo que vier é lucro. Sabe Paulo dizendo assim: cara, eu já abandonei tudo, eu já larguei tudo, eu não tenho mais nada para abandonar, eu já não tenho mais nada para largar. O que vier agora é graça de Deus na minha vida. O que eu tenho de mais importante é a vida que Deus me deu, que eu nem merecia.